Oi de novo, crianças. Vamos continuar com as nossas atividades do Aprova Brasil? Olha aqui, quem vai aparecer agora é o nosso livrinho de matemática, tá? Vamos com calma, só 2 páginas que a gente vai fazer para adiantar, para a gente conseguir fechar as nossas atividades. Então, abram aí, por favor, na página 40, tá? Que a gente vai começar a nossa atividade de matemática de hoje. Então, olha para cá, minha gente, vamos começar. Aqui nessa primeira questão, na atividade 1, a gente tem: observe a sequência numérica abaixo. Esse é o tema da nossa aula, sequência numérica. Aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Qual é o padrão dessa sequência? A primeira coisa que a gente precisa observar: essa sequência ela vai aumentando. Ó. Você pode perceber que vem primeiro o 10, depois o 20, depois o 30. Então, vai cada vez aumentando. E aí, a gente precisa descobrir que padrão é esse. Nesse caso, a gente pode entender que o padrão é a quantidade que existe entre um número e outro. Então, por exemplo, entre o 10 e o 20. Entre o 10 e o 20, quanto é que eu demoro para sair do 10 para chegar para o 20? Aí eu vou contar. Se eu estou no 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu demoro 10 casinhas para chegar no 20. Então, esse é o meu padrão. É o padrão de 10 unidades. Porque, ó, se eu for contar do 20 para o 30, eu vou ter a mesma coisa. Do 20 para o 30 tem 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. São mais 10. Então, percebam que de cada número, entre cada número, a diferença que eu tenho é de 10 unidades. Então, aqui, ó, qual é o nosso padrão? O padrão dessa sequência, o padrão é de 10 unidades, como já está posto aqui. Compreenda a letra A. Qual é o primeiro termo dessa sequência? O primeiro termo é aquele que vem primeiro, né, gente? Aqui, ó. É o número 10. Então, já coloco o 10 aí no livro de vocês. Letra B. Qual é o segundo termo dessa sequência? O segundo termo é o que vem depois do primeiro. Então, se o 10 é o primeiro, o 20 é o segundo. Então, é só você chegar lá e colocar... Opa! Então, é só você chegar lá e colocar o número 20. Letra C. Qual é o último termo dessa sequência? Se o primeiro é o 10, o último a gente vem lá para trás. É o 80. Por fim, letra D. O que os números dessa sequência têm em comum? Preste atenção. A gente tem o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Todos eles têm 2 algarismos, ó. O 1 e o 0, o 2 e o 0, o 3 e o 0. Todos eles têm 2 casas. Isso significa que eles são os números de segunda ordem. Lembram lá a ordem da classificação dos números? Contando do final para o começo, unidade, dezena e centena. Então, olhando para esses números aqui, todos eles fazem parte das dezenas. E é isso que eles têm em comum. Todos os números pertencem à classe das dezenas. Fechou? Agora vamos continuar. Responda. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo termo? Lembra que eu falei? A diferença é a mesma coisa que o padrão. O padrão vai ser aquilo que eu tenho de diferença, que é aquilo que eu tenho, que eu vou precisar chegar até o próximo número. Então, a diferença entre o número 1, entre o primeiro termo e o segundo termo, é o nosso padrão. Então, a gente vai ter que a diferença é de 10 unidades. Na letra B, qual é a diferença entre o segundo e o terceiro termo? A mesma coisa, ó. Do segundo para o terceiro, a minha diferença vai seguir o padrão, que são 10 unidades. Então, é só colocar que são também 10 unidades. Agora, observe novamente a sequência de números do enunciado, que é essa sequência aqui que a gente já viu. Assinale a alternativa que explica a sua regularidade. Isso aí a gente já viu, né, gente? Os números, eles aumentam de 5 em 5? Não. Eles aumentam de 10 em 10? Sim. Os números aumentam de 20 em 20? Não. O nosso padrão é de 10 unidades. Isso significa que o aumento é de 10 em 10. Tá certo? Agora vamos aqui para outra página. Na outra página nós temos mais uma sequência. Observe a sequência numérica abaixo.
E aqui a gente tem 10, 15, 20, 25, um monte aberto e o 55. Já tem esse 30 aqui que a tia colocou. Aí o que é que ele pede? Complete a sequência com os números que estão faltando. Para completar, a primeira coisa que a gente tem que observar é o quê? O padrão. Os números, eles estão diminuindo ou aumentando? 10, 15, 20, tá aumentando. Então, a gente precisa agora descobrir o padrão, a regularidade. Como é que a gente descobre? Olhando a diferença de um número para chegar no outro. Então, do 10 para chegar no 15. Se eu estou no 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha, demorei 5. Vamos ver se continua. Do 15 para o 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha lá, mais 5. Então, o nosso padrão está aparecendo que é 5. Vamos tentar mais uma vez? Do 20 para chegar no 25. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, achamos o nosso padrão. O nosso padrão é de 5 unidades. Então, para completar essa tabela, a gente vai sempre acrescentar 5 unidades. Então, veja, do 25 para o 30, a gente acrescentou 5 e chegou no 30. 25, 26, 27, 28, 29, 30. E estou no 30, 31, 32, 33, 34, 35. Colocamos o 35. Depois do 35, parou no 35, 36, 37, 38, 39, 40. Chegamos no 40. Próximo número. Estamos no 40, continua. 41, 42, 43, 44, 45. Vamos pôr aqui o 45. Sempre lembrando que nessa sequência o nosso padrão, vou colocar aqui o P de padrão, ele é igual a 5 unidades, tá certo? Então, do 45 para o próximo número, é só a gente contar com mais 5. Estamos no 45, 46, 47, 48, 49, 50. E aí, do 50 com mais 5, a gente tem 55 e finaliza esse padrão. Agora aqui no compreenda. Letra A, qual é a diferença entre o primeiro e o segundo termos? Lembra, a diferença que a tia falou é a mesma coisa que o padrão, porque é a distância de um termo para o outro. Então, se eu quero só do primeiro para o segundo, eles são vizinhos, então o padrão vai se repetir uma vez só. Então, eu tenho que a diferença é de 5 unidades. Agora, na letra B, qual a diferença de um segundo e terceiro termo? É a mesma coisa, também de 5 unidades, porque eles também são casas vizinhas. Responda a letra A. Qual o padrão da sequência apresentada no enunciado? A tia acabou de dizer, o nosso padrão é de 5 unidades. Depois nós temos a letra B. Determine os números que estão faltando na sequência. Já fizemos isso. Registre como você pensou. Como é que a gente pode escrever a forma que a gente pensou? Preste atenção aqui. Se o padrão é de 5, eu tenho que cada número eu somei com mais 5 para descobrir qual era o próximo. Se aqui tinha parado no 25, o que eu fiz? Eu fiz o 25 mais 5 e descobri o 30, que era o próximo, e coloquei ele aqui. E aí, para saber quem vem depois do 30, eu vou pegar esse 30, somar com mais 5 e descobrir que é o 35. Vou pegar o 35, somar com mais 5 e descobrir o 40. E assim por diante, até chegar no último número para descobrir que era o 50. Deu para entender? É sempre pegando o último número que a gente tem da sequência, somando com o valor do padrão, que nesse caso é 5. Por fim, nós temos aqui na letra C, agora completa a sequência. É a mesma sequência lá de cima. Então, aqui a gente tem 10, depois o 15, depois o 20, depois o 25. E é só completar com esses numerozinhos aqui que a gente já tem. Que é o 30, o 35, o 40, o 45 e o 50, que se a gente somasse com o padrão, daria 55. Então é isso, crianças. Espero que tenha ficado claro também para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem perguntar. Lembre de também tirar a foto e enviar no grupo para a tia poder ver, certo? Um cheiro para vocês e até as próximas vezes.